Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também quem nos acompanha na Rede Vida de televisão, canal da família. Hoje a palavra de Deus nos fala nesse cenário, nesse contexto de guerra e de perseguição. São Paulo vai enumerar alguns pontos dizendo: quem vai nos separar do amor de Cristo? O sofrimento, a perseguição, a nudez, a fome. E ele diz mais, nem as forças celestes, algum poder extraordinário, fora daquilo que nós conhecemos, poderá nos separar do amor de Deus, que foi manifestado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada, nada. Irmãos, a única coisa que nos separa do amor de Deus é o pecado. Quando nós pecamos livre, conscientemente, contra os mandamentos, pecados capitais, colocar algo no lugar de Deus, a idolatria, quando a gente defende a morte contra a vida humana, tudo isso pode, amargo, ressentimento, o ódio que cresce no coração, nos separará do amor de Cristo. Mas do lado de Deus, não. Do lado de Deus, nada nos separará do amor de Jesus, nada. Jesus, nesse contexto de perseguição, alguns fariseus dizem para ele, dando um conselho: foge daqui, Herodes quer te matar. Jesus, ele sabe o seu tempo de morrer, embora estava caminhando para Jerusalém, sabia que ali ia ser crucificado. Mas ele livremente sabe o tempo e ainda precisava realizar a sua obra. Jesus não tem medo de Herodes, não tem medo da morte, e até nos aconselha no seu evangelho: não temais aqueles que matam o corpo e nada podem fazer com a tua alma. Temei antes aquele que pode precipitar-vos no inferno. Irmãos, o que pode nos perder? Repito, o pecado. Isso a gente deve temer. A gente deve temer a nossa língua, que a gente fala, se a gente está falando mal dos outros, se a gente está fofocando, e pior ainda, às vezes caluniando. A pessoa não deve, e de repente pode sofrer pela língua, pela inveja, que consome o coração e destrói os relacionamentos. A gente deve temer o adultério. Às vezes a pessoa está no pecado e parece que tranquila, como se nada tivesse acontecendo. Não, nós devemos temer tudo isso, Temer o mal que habita dentro de nós. Por isso nós devemos fazer todo o esforço possível. Jesus dizia ontem, no mesmo evangelho: fazei todo o esforço possível para passar pela porta estreita, que é a renúncia de si próprio, que é vencer o pecado, vencer todo o mal. Irmãos, o pecado é pior do que o demônio. Jesus disse que expulsava demônios, ia realizar a sua obra. Pior do que o diabo, é a sedução do pecado. É o desejo, você saber que é errado, que aquilo é mal, mas você se entrega ao pecado. Sabe que aquilo é contrário à vontade de Deus, que a sua morte não será feliz nem tranquila, mas te colocará no abismo do inferno. A gente deve não perder a esperança em Deus, lógico. Deus nos dá um tempo para a nossa conversão, nos oferece a graça, a igreja nos oferece a confissão dos pecados graves, mas devemos temer, meus irmãos, todo o pecado, tudo aquilo que nos separa de Deus, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nós devemos, ao contrário, praticar as virtudes, às vezes naquilo que está ao nosso alcance. Se a gente trabalha, fazer com amor, quem é casado,
né, a paciência um com o outro, a caridade, e às vezes até a preocupação, né, do marido com a esposa, da esposa com o marido, com os filhos. Essa caridade ordinária, como nos ensina Santa Teresinha, a pequena via do amor. Fazer as coisas, fazer bem feitas. Vou contar um breve, né, testemunho. Minha mãe já é falecida, eu não estou colocando-a no altar, né, só a igreja pode fazer isso. Mas minha mãe tinha umas virtudes muito interessantes, né? Minha mãe está sepultada na igreja que nós estamos construindo lá na comunidade hoje, em Franca. E ela é aquela mulher simples da roça, né, que ajudou a mãe a cuidar, né, dos próprios irmãos ali no trabalho da lavoura, do café. Então, fazer as coisas com amor. E minha mãe não sabia fazer uma comida mal feita, não sabia fazer um doce de qualquer jeito, não sabia receber em casa uma visita sem oferecer um café. Parece que é próprio dos mineiros, né? Das mineiras, mas são virtudes. Outra coisa que a gente nunca viu minha mãe fazer, né? Isso eu pesquisei entre os parentes, falar mal dos outros. Como é difícil domar a nossa língua, como é fácil comentar os defeitos e falar do pecado alheio. A gente peca sem perceber. Os outros diziam, olha, tua mãe, quando alguém estava falando mal, ela fugia, saía de perto. São virtudes que a gente precisa procurar viver, né? Precisa procurar no dia a dia, a caridade. Isso nos evita o mal. Lógico, também a oração, né? Quem reza o Santo Terço, mas viver na presença de Deus o dia todo. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Somente o pecado grave. Mas se você tem um arrependimento sincero, né, a conversão verdadeira, Deus te ajudará a viver na presença dEle. Por isso a comunhão diária, meus irmãos, e você que nos acompanha, mesmo que você não comungue sacramentalmente, mas você faz a tua comunhão com a palavra, né? A comunhão com Deus te sustenta na presença dEle e evita o pecado grave. E se você comete algum, né, deslize, seja falando, você logo vai perceber, porque o Espírito Santo que habita a tua alma e que você cultiva, né, vai te indicar, ó, isso que você falou não foi legal. Isso que você falou, você não devia. Isso que você fez, o jeito que você tratou. E às vezes a gente parece criança, né? Menino mimado. O outro chega, você faz cara feia. Às vezes emburra. Desculpa, né? Uma atitude, às vezes a gente tem a cabeça branca com atitude infantil. Não, podemos ser assim. Nós precisamos estar na presença de Deus e viver de acordo com a palavra. Então, meus irmãos, vamos pedir ao Senhor que nós possamos, caminhando na fé, não temer, como Jesus disse, a perseguição. Não temer aqueles que matam o corpo e nada podem fazer com a tua alma. É lógico que isso é uma virtude heróica, né? Virtude da fortaleza, enfrentar o martírio, mas que a gente possa, pelo menos, ser fiel aos mandamentos, né? Viver a caridade a cada dia. Peçamos Nossa Senhora, né, a mãe, né, que nos acompanha, que nos ajude a viver na presença de Deus. Amém? Amém.